por esses problemas. Beleza. Então tá. Então, vamos ver qual que é a nossa situação que a gente tem aqui, né? Então, só para recapitular mais uma vez, o que a gente tinha visto aula passada são 3 jeitos de ordenar elementos de uma lista. Então, tinha o bubble sort, que o código é esse cara aqui, né? O que ele fazia? Ele olhava, né, se eu tenho um elemento e eu vejo, eu preciso pegar e trocar esse elemento. O elemento da posição J é maior que o elemento da posição J mais 1, tá vendo? Então é isso aqui, ele vai passando pelos elementos e verifica. Quem tá na J é maior que tá na J mais 1? Então o cara que tá na J deveria, na verdade, estar depois. Então troca. E aí ele vai passando para cada posição J, né? Então ele passa uma vez na lista toda e vai troca, e empurra o maior de todos os elementos para a posição final. Aí esse daí ele fala, não, beleza, esse já está no lugar certo. Então ele vai, troca, e aí coloca o penúltimo maior. E aí ele vai, troca. Então ele vai meio que empurrando, né? As bolhas maiores vai empurrando para o fundo. E aí a gente fica com tudo ordenado. Aí, né, o que acontece nessa situação é que se eu tiver uma lista que já está ordenada, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí ele vai pegar, né? Ele vai inicializar o i com n-1, então o i vai ser 4, e aí ele vai fazer j recebe 0. Aí ele vai ver, precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. E aí, beleza, ele falou, então 5 está no lugar certo. Aí ele vai pegar e vai fazer de novo, né? Ele vai aumentando esse J para 1, 2, 3 e ele vai indo até o I. Na próxima iteração, perdão, né? Aí o I está com 3 na próxima iteração. Então, porque ele vai diminuindo de 1 em 1 aqui, né? Até chegar no 0. Então, aí ele vai perguntar: precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Então, o 4 está na posição certa. Na próxima iteração, o I está com 2. Aí vai perguntar: precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Então, beleza. Então, o 3 está na posição certa. Próxima iteração, o i está com 1. Aí ele vai ver: precisa trocar? Não. Então, beleza. Aí a próxima, o i está com 0, ele vai ver: precisa trocar? Não. Então, aí ele... Toda vez, vocês viram que ele pegou e verificou tudo, né? Aí ele viu que não precisou trocar nenhuma vez. Aí ele pegou e verificou tudo de novo, viu que não precisou trocar nenhuma vez. Pegou e verificou tudo de novo, viu que não precisava trocar nenhuma vez. Verificou tudo de novo, viu que não precisava trocar nenhuma vez. Então, percebam que ele fez um monte de verificações inúteis, né? Da primeira vez que ele já passou, ele tinha percebido que não precisou trocar nenhuma vez. Se eu não E por que eu não precisei trocar nenhuma vez? Eu não precisei trocar nenhuma vez porque a lista já estava ordenada. Se eu tivesse, por exemplo, 4, 3 aqui, né? Ele teria passado da primeira vez visto. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Sim. E aí ele ia pegar e ia trocar o 3 com o 4. Aí ele ia ver, precisa trocar? Não. Beleza. Aí na próxima vez ele ia passar, precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Precisa trocar? Não. Então, percebam, né, a intuição por trás aqui. Bom dia para quem está entrando agora. Estamos aqui falando sobre o Bubble Sort e sobre como ele faz várias verificações inúteis no caso de que a lista já está ordenada. O Bubble Sort vai pegar e vai ver se tem que fazer alguma troca e não vai fazer troca nenhuma, e depois ele vai verificar para n-1 se vai precisar fazer mais alguma troca e vai assim por diante, né? Bom dia para quem está entrando. Então, vejam que o que o exercício 1 está pedindo é exatamente para fazer uma alteração no bubble sort que perceba quando a lista está ordenada, né? Porque se a lista já está ordenada, eu posso parar, não preciso continuar fazendo essas verificações. Legal, então diga, Vitor, fale qual a sua ideia. Tá, Fábio, bom dia. Bom dia. Eu acho a minha ideia era, tipo assim, lá no código do Bubble Sort, se acrescentar uma lista, se acrescentar uma lista antes do for do J e comparar depois se a lista é a mesma, quer dizer que ele não fez alteração nenhuma. Então, se elas forem iguais, você pode quebrar o loop.
Não sei se... Então, a ideia do Vitor aqui é pegar e colocar uma lista aqui, né? Você declara essa lista aqui. Isso antes do for do J. Antes do for do J. Então, ó, então vamos pegar o nosso código do Bubble Sort. Cadê ele aqui? Ah, será que eu tô... O Bubble Sort original não tá aqui. Peraí que eu vou abrir lá o ordenação. Aqui. Então, beleza. Então, esse é o nosso Bubble Sort original. E aí, o que o Vitor tá falando para fazer é colocar uma lista. Vamos pegar aqui o nosso teste. Então, ele quer colocar uma lista aqui antes do for do J. E o que vai ter nessa lista? 2. Seria a lista, né? A própria lista. Tá. E aí depois comparar no final, depois do for do J, se as listas são a mesma. Tá bom. Então, vamos fazer um copy aqui, né? Porque senão quando eu mexer em lista, ele vai... Isso E é sempre aí... bom. Tá bom. E aí, colocam aqui if lista igual a lista 2, break. Esse é o plano. Vamos ver então Eu não testei, não. Tô vamos ver o falando que vai aqui. acontecer com esse cara. Oba. Então, ele pegou, não trocou. Tá, ele não ordenou. Por que ele não ordenou? If lista igual a lista 2. Então, ele faz aqui uma cópia de lista. Em lista 2. Vai passar por todos os elementos. Se ele trocou algum, a lista deveria estar diferente. Se a lista está diferente, ele deveria continuar. Mas ele simplesmente não trocou nada. Vamos descobrir então qual que é o problema disso daí. Vamos mandar ele dar um print de lista aqui. Bom, ele está chamando o Bubble Sort. Tem aqui a lista. Ele só não está fazendo. Ele não está fazendo absolutamente nada. Ele não entrou aqui nenhuma vez. O range ali do i tá certo? Excelente pergunta, vamos ver. É porque o do outro tava... como que era? Era n-1, 0 e -1. Não sei. Acho Beleza. que faz a mesma coisa, não faz? Não, sei lá, vamos colocar o código. Esse daqui eu abri eu achei que era esse daqui. Pode ser que eu abri alguma coisa que eu tava testando alguma coisa. Vamos aqui só por. Tá, agora estamos ok. O N, o for do I, o for do J, tá. Aí coloquei aqui um lista 2, percebe lista.copy. E o cara tá com uma cara boa. Esse cara aqui tem que ser o N-1, né? Peraí, eu não sei porque que ele tava com o N, ele tava subindo os N's, né? Não, isso não dá certo. Ele tem que começar no N-1, porque aí esse é o I tá marcando o primeiro elemento da minha lista que tá com certeza ordenado, e são os elementos à direita, né? Então o I tem que ir descendo, porque eu tô ordenando os elementos maiores. Eu acho que se tem o n ali, ele começa com 0. E aí o primeiro for não vai rodar. Exatamente. O Eu segundo não for, na sei por verdade. que tava com isso daí. Então, if lista igual a lista 2, break. Tá legal, agora vamos ver. Ok, ordenou bonitinho. E se a gente tiver uma lista aqui que está ordenada, vamos botar aqui um print do J para a gente ver o que ele está fazendo, e aqui um print do I. Escrever I J, senão. Então, ó, ele estava aqui no I5, aí ele percorreu todos os J's, I4 percorreu todos os J's,
E 3 percorreu todos os J's. E 2 percorreu todos os J's. Beleza, e aí no I1 ele já estava ordenado. Vamos ver o que vai acontecer se eu jogasse aqui uma lista que já está ordenada, tipo 1, 2, 3, 4, 5. Percorreu uma vez só, legal. Fez o que estava precisando fazer. Tem outro jeito de fazer isso? Fecha colchete. Só uma pergunta, seria trapaça perguntar pro Python se a lista que a gente tem na mão já é uma ordenada usando sorte? É trapaça, é trapaça. Porque aí você tá meio que, você tá chamando um algoritmo de ordenação para implementar um algoritmo de ordenação, né? Não. Vocês conseguem fazer isso aqui usando uma flag? Lembra daquelas variáveis flag? Porque no fundo, né, o que eu verifiquei aqui daquela vez era trocou, não, trocou, não, trocou, não, trocou, não. Então, se eu passar por esse cara uma vez só e não troquei nenhuma vez, a minha flag estaria com falsa, né? Se eu trocar alguma vez, eu coloco true na minha flag. Faz sentido? Faz sentido essa ideia para vocês? Aí você inicializaria antes do for do J, né? Uhum. Você estaria, sei lá, ela como falsa, e aí se trocasse, você setaria ela como true. E aí depois checasse. Então. Boa. Então, aqui, ó, no mesmo lugar que a gente declarou aquela lista lá, eu coloquei só uma variável que trocou. Inicializo ela com false. Se eu entrar nesse if alguma vez, trocou tá com true, porque eu fiz uma troca. Então, se eu passei por todo mundo e não fiz nenhuma troca, vai falar não trocou, break, cai fora. Então, só para não ter que declarar uma outra lista, né? Porque no fundo a propriedade que a gente está procurando aqui é esse fez alguma troca? Se não fez nenhuma troca, então tá ordenado, posso parar, não preciso fazer mais nada, não preciso verificar de novo. E aí ele. Oi, Eugênio. Flávia, esse aí é só, tipo, você só passa uma vez verificando se fez a troca, né? Isso. Mas não pode acontecer de, tipo assim, ter posições que não estão uma do lado da outra e que ainda não estão na ordem crescente? Tá, ó. Então, ó, vamos ver o que acontece. Por exemplo, você tá falando se tiver o 4 aqui e o 2 aqui, né? O que acontece num caso assim? Essa é a sua pergunta? É um caso que, tipo assim, não tem que trocar, mas. Ah, não sei se isso vai acontecer, acho que não. Então, né? então isso não acontece porque, ó, por exemplo, ele não é que ele tá empurrando 4 até o final, ele vai pegar e vai ver aqui, precisa trocar? Não. Precisa trocar? Sim. Então, ele, ó, o que você tá falando, tipo, é 4, 5, 6, e aí aqui tem um 2, né, e aí aqui, ó, aqui tem um 3. Então, ó, esse pedaço tá ordenado, e aí depois veio um elemento que tá aqui, né, fora do negócio. Então, o que ele vai fazer? Ele compara esses dois, não precisa trocar, compara esses dois, não precisa trocar, compara esses dois, não precisa trocar. Quando chegar aqui, ele vai precisar trocar. Então, se você tiver qualquer elemento, entendeu? Porque os números, ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual, né? Não tem muita saída. Então, se tiver um número que está fora do lugar, que está desordenado, ele vai pegar e vai fazer essa troca aqui. 2 e 6. Tá. E aí ele vai olhar isso aqui, ele vai fazer essa troca aqui. 3 e 6. E na próxima ele vai continuar olhando aqui. Aí ele vai pegar, vai trocar o 5 com o 2. Então, e aí ele troca o 3 com o 5. E aí o 5, 6 não precisa. Aí ele vem aqui, troca o 2 com o 4, ele troca o 3 com o 4. Então, basicamente, né, como ele só olha a posição J e a J mais 1, ele vai falar, ó, esses dois caras aqui, precisa trocar eles? Esses dois caras aqui, precisa trocar eles? Se tiver ordenado, ele nunca vai precisar trocar, porque sempre vai dar falso isso, né? Eu olho para esses dois, sempre vai dar falso. Eu olho para esses dois, sempre vai dar falso. Se não tiver ordenado, vai ter algum lugar que eu vou precisar trocar. Porque não tem como. Eu vou ter um número
que é maior, eu vou ter um número quebrando a propriedade, né? Eu vou ter um número que quando eu comparo o que está na esquerda com o da direita, o que está na esquerda é maior. Fez sentido? Sim, sim, o caso que eu tava pensando, não acontece É, mesmo. não tem como acontecer. Obrigada. Uhum. Beleza. Então, bom dia para quem está entrando agora. A gente estava vendo aqui como fazer uma melhora no bubble sort, né? Porque o bubble sort compara várias vezes, ele fica comparando. A gente viu que era da ordem de n ao quadrado, né? Porque ele tem esse for de fora que executa mais ou menos n vezes e o for de dentro que executa n vezes. Então, isso daí dava daquela ordem de n ao quadrado operações, né? E essa implementação aqui também, né? No pior caso, se eu tiver que em todas as iterações eu tiver que fazer alguma troca, ele sempre vai dar false aqui, né? Então ele sempre vai falar. Não, ele sempre vai dar true, né? Ele vai falar sempre trocou, e ele vai ter que passar n vezes em i elementos, né? E aí esse negócio vai continuar dando mais ou menos n ao quadrado, a intuição aqui por trás disso. Só que, no melhor caso, que é o caso que logo na primeira iteração eu já percebo que o negócio está ordenado, esse negócio vai ficar bem melhor, né? Porque ele vai passar uma vez pela lista e acabou. Ele já viu que está ali ordenado. Então aí ele fica da ordem de n comparações. E eu até tinha mostrado para vocês rapidinho no final da outra aula que eles também fizeram uma implementação aqui, né, para comparar o que acontece quando a lista está quase ordenada, o bubble sort com esse bubble sort alterado. Vejam aqui que dá uma diferença grande, né? Ó, 4 segundos para o bubble sort normal e 0,01 para o bubble sort alterado. Tá o link disso daqui, tá lá nos slides. Deixa eu ver aqui também no Wolfram Alpha se eu consigo botar n ao quadrado e n no mesmo gráfico. Vamos ver. Ah, legal. Plotou. Ah, mas eu queria que ele continuasse. Vou desenhar aqui mesmo no Paint. O que eu tô querendo falar com isso aqui, né? Se eu tenho um negócio que está crescendo n ao quadrado, esse cara vai continuar aqui. Ele vai crescer assim, né? Ó. Vai crescer para cá, assim, né? E esse outro cara aqui que está crescendo em n, ele vai crescer assim, né? Então, vocês estão vendo que esse daqui cresce muito mais rápido. Isso daqui é o tempo de execução do problema em relação ao tamanho da entrada. Então, se eu tenho... Vou botar aqui, esse aqui é uma reta, mais fácil. Posso fazer assim, pronto. Então, ó, vejam que esse aqui é uma reta, né? Finge que a minha reta tá retinha aqui. Esse que é uma reta vai crescendo aqui bem mais devagar que esse daqui que logo explode. Então, é por isso que a gente vê essa diferença no tempo aqui. Os dois são o mesmo n, então aí acaba sendo um ponto ali que o n quadrado está crescendo pra caramba e ele continua crescendo aqui, né? Então a gente vê que esse cara cresce rapidão, enquanto esse daqui cresce devagar. Então, se eu pegar um n suficientemente grande e olhar para ele aqui, ó, esse é o exemplo do cara que estava lá no 0,01 e enquanto esse daqui estava no 4,2. Faz sentido isso? Por que fica tão mais rápido? É porque o número de operações está crescendo muito rápido. Então, essa é a intuição por trás do que está acontecendo aqui. Se preocupem mais com pegar essa ideia de tipo, nossa, n quadrado cresce muito mais rápido do que n. Mesmo assim, o insertion ainda bate. Então, o insertion é bem legal para o caso que já está ordenado. O Flávio, se você quiser aumentar o intervalo no Wolfram, é só escrever, tá, x para menos... beleza. Que aí ele faria bonitinho ali, bom saber. Mas a ideia do negócio é por aqui. Então, vamos então para o exercício 2. O exercício 2,
Era até mais simples, né? Porque ele fala aqui: escreva uma função késimo que, dado uma lista de tamanho n e um inteiro k, determine o késimo menor elemento da lista. Analise o custo da sua função em termos do número de comparações realizadas entre elementos da lista. Ok. Aí, né, a primeira coisa que falaram assim, poxa, ordena a lista e retorna o k-1 e já era, né? Beleza. Mas a grande questão é que você não precisa ordenar a lista inteira, né? Você pode ordenar só até o késimo, para você saber qual é o késimo, né? Porque se eu tiver essa lista aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, e aí esse resto que não está ordenado. Então, tá vendo? Ó, e eu quero achar o quinto menor, não me importa que aqui o 6 está antes do 15, eu só quero saber até o quinto, né? Então eu posso ter esse resto da minha lista aqui desordenada, fica mais eficiente se eu só ordenar os K primeiros. Então isso aí já puxa uma intuição para a gente aqui do que eu preciso fazer, né? Porque a gente tinha visto 3 algoritmos. Um deles vai ficar passando nesse negócio aqui e vai colocar o menor no lugar, né? A gente poderia tentar alterar ele para ele pegar, e ao invés dele colocar o maior no final, ele colocar o menor no começo, né? Mas fazendo todo aquele monte de trocas. Aí a gente tinha o insertion, que ele simplesmente vê um algoritmo, um elemento e bota ele no lugar dele, né? E a gente tem o selection, que o que ele faz é exatamente isso que a gente está querendo. Que ele vai e pergunta para ele, quem que é o menor de todos? Coloca no primeiro. Sem ficar fazendo aquele monte de troca do bubble, né? Então o selection encaixa bem com isso daqui que a gente está precisando, né? Ele faz bem isso que a gente quer. Ele seleciona o menor, seleciona o segundo menor, seleciona o terceiro menor. A única coisa é que ele faz isso N vezes, né? E a gente não precisa que ele faça N vezes. E aí estão falando aqui, vale a pena ver se dá para ordenar o melhor elemento primeiro ou começar pelos maiores, dependendo do valor de K. Então, sim, com certeza, né? Se eu tenho... que aí você teria que saber qual que é o maior número e o menor número da lista, né? Então você teria que passar uma vez, né? Ver... não dá muito para garantir, porque imagina que você tem uma lista, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5 mil, e aí, sei lá, 2 mil. E... 3 mil, 4 mil... 500. E sei lá, essa lista é grandona aqui no final. Aí você vai falar para ele, eu quero achar o número 1000. Aí ele acha que é mais fácil vir aqui do final, porque o 1000 tá mais próximo do 5000, sei lá. Não, né? Como que eu dou um exemplo disso aqui? Aí tá, então tem 1001. Agora vai, esse exemplo aqui é melhor. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. Agora vai. Tá bom. Então ele vai ver que o 1000 tá mais próximo do 1008 do que do 1. E aí ele vai querer vir aqui do final para o começo e não vai compensar. Se o K tá pedindo o último. Tá bom. Entendi. A minha lista tem, sei lá, 3, 6, 9, 10 elementos e ele tá pedindo o 10º, né? Aí você, ao invés de ordenar do primeiro para o último, você ordenaria do último para o primeiro. Tá. Sim, eu poderia fazer. Vai ficar mais complexo o código, né? E aí ele garantiria que o K vai estar sempre menor. Mas né? E ia ficar ruim de qualquer jeito se tivesse aqui no meio, né? Porque o pior caso é o que ele... eu acho que isso não ia otimizar muito, não, porque no melhor caso, ele iria ficar sempre pequenininho aqui, e no pior caso, ele ia andar TN sobre 2. Então, assim, ajuda, mas não é uma coisa catastrófica, tipo assim, que vai mudar de n ao quadrado para n, sabe? Tá, o Bernardo tá falando aqui, não entendi muito bem o que a função tem que fazer. Ok. A função, eu quero que a função me retorne o késimo menor. Então, se eu falar, eu quero o terceiro menor, ele vai, dentro dessa lista aqui, vai me falar que o terceiro menor é o número 3, e a função vai retornar return 3. Se eu falar que eu quero o 10º menor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eu quero... ele vai pegar e vai me retornar
15. Fez sentido? Bernardo? Fez? Olha, eu tenho uma lista de números. Se eu pedir para você encontrar o menor deles, faz sentido, certo? Então tem essa lista aqui e eu quero encontrar o menor. A gente já tinha visto como fazia, né? A gente passava por essa lista e a gente tinha uma variável menor, né? E ela estava com o elemento, a gente inicializava menor com lista de 0. E aí a gente passava por todos os elementos da lista e verificava if lista de i menor que menor. A gente fazia menor recebe lista de i. Isso daí, beleza. Então, ele quer o décimo menor, não o décimo da lista. Por isso que eu tô falando, ó, se eu pedisse o menor de todos, ele ia fazer isso daqui. Se eu pedisse o segundo menor, o segundo menor é 2. O terceiro menor é 3. O quarto menor é 4. O quinto menor é 5. O sexto menor é 6. O sétimo menor é 8. O oitavo menor é 9. O nono menor é 10. O décimo menor é 15. Mesmo que eles estiverem nessa posição aqui, esse daqui continua sendo o sexto menor, mesmo ele não estando na sexta posição. Fez sentido agora? Ó, vamos ver aqui, então. Se eu perguntasse para você qual é o terceiro menor elemento, eu tenho essa lista aqui, por exemplo. 50, 70, 80, 55, 75. Qual é o terceiro? Não, qual é o terceiro menor elemento dessa lista aqui? Se você está com dúvida, é capaz que tem outras pessoas que estão com dúvida também. Então vale a pena olhar para isso daqui certinho. Vamos lá, galera. Eu vou fazer enquete aqui. 80. Então, 1, 2, 3. Clicou, beleza, tá. Então o terceiro menor é tipo o terceiro menor, independentemente da ordem que eles estão. Então 50 é o menor, 55 é o segundo menor, 70 é o terceiro menor. Então, agora foi, legal. Então, beleza. Então agora a gente entendeu o que é. E aí a única coisa que ele tá falando, de nada. O que ele tá falando é que aí ele vai me passar um K, né? E aí ele vai falar, quando K é igual a 3, você me devolve 70. Show. Então, aí, né, a gente tinha visto que a gente pode usar o selection sort para fazer aquele esquema. Seleciona o menor e coloca no começo da lista. Aí ele vai ficar com a lista assim. Aí seleciona o segundo menor e coloca na segunda posição. Aí ele vai ficar com a lista 55, você tá assim, né? Seleciona o terceiro menor e coloca na terceira posição. Aí ele vai achar o terceiro menor, vai colocar na terceira posição. E aí a gente sabe que é o nosso terceiro menor, a gente pode ignorar todo o resto. A diferença é que se a gente estivesse fazendo o selection sort inteiro, ele ia dar mais uma passada aqui, né? E aí ele ia ordenar esses últimos dois caras aqui. Mas eu não tô nem aí para esses últimos dois caras, eu só quero saber quem é o 3, então 4, 5, não preciso nem olhar para eles. Então, né, vamos puxar o nosso código aqui do selection. O nosso código do selection, né? Então ele tinha aquela funçãozinha auxiliar que encontra o iésimo, né, menor, o índice do menor a partir da iésima posição. Então aí, né, era aquilo que ele fazia aqui. Ele encontra o iésimo menor a partir da posição 0, aí depois ele encontra o iésimo menor a partir da posição 1, aí ele encontra o iésimo menor a partir da posição 2, né? Que a cada iteração dele, ele garante que todo mundo que está para a esquerda do i está no lugar que devia estar. Então aqui o iésimo menor é esse, aí na próxima
o iésimo menor a partir do 1 é o 55, então ele joga aqui. Agora o iésimo menor desse daqui é o 70, então ele coloca aqui. Então, né, no fundo, a única coisa que a gente precisa fazer é mudar o selection sort aqui, né? Porque esse cara tá indo no range do i até o n-1. E eu não preciso que ele continue indo até o n-1, né? Eu preciso que ele vá até onde? Vamos fazer uma votação aí, ver até onde vocês acham que esse cara deveria ir. Até onde o i deveria ir. Vou pensar algumas coisas legais aqui que eu posso colocar. Então, ó, a gente tem... Esse é o nosso código aqui, selection sort. Até onde a gente quer que o K vá para me dar o késimo menor elemento da lista. Então, ó, a diquinha aqui tava isso, né? Eu tenho essa lista, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Eu estava querendo o terceiro menor, que é o 70. Tá rolando uma briga de K-1 com K+1. E agora K entrou na disputa também. Né? Nossa, tá tipo uma corrida, tá assim. Legal, todo mundo parece estar de acordo que N não tem nada a ver com essa história. Ótimo. Tem a ver com o K. Tem a ver com o K. Então, ou é K ou é K-1. Eu gostei da última opção, N menos né? I. Sei lá. Um N menos K, a pessoa já... eu devia ter posto misturar um N com K, um 2 vezes K, um K dividido por 2. Não vou ser muito malvada, não. Vamos... Né? Então, ó, a pergunta que eu estou fazendo aqui é até que número, até onde o meu K, né? O que eu tenho que substituir esse N-1 aqui? Esse N-1 aqui ordenava os N elementos da lista para mim. Agora eu quero ordenar os K elementos da lista. Vamos ver se essa diquinha... A gente está com 11 votos. Vamos lá, galera. Temos 18 pessoas aqui. Tem 7 pessoas ainda que estão em cima do muro. Estão com medo de votar. Vamos ver aqui qual que é o negócio. Ó, então, eu estou querendo o terceiro elemento. Eu preciso ordenar o elemento 0, o elemento 1 e o elemento 2. Para achar o terceiro elemento. Se eu ordenasse até K, né? Quem que eu ia ordenar? Eu ia ordenar o 50. Eu ia ordenar o 55. Eu ia ordenar o 70 e eu ia ordenar o 75, né? Porque eu estou ordenando até o índice 3. Então, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. Então, se eu ordenasse até o K+1, né? Lembrando aqui que o range, né? Se eu jogo aqui o K, ele vai até 1-, né? Quantas vezes eu tenho? Eu tenho que executar essa passada, né, procurando o menor número, K vezes, né? Acho que isso que é um pouco que tá... Então, assim, ó, apesar do K+1 tá bem popular, se eu pegasse e jogasse ali o K+1, eu ia querer executar K+1 vezes, né? Então, ó, K+1 vezes dá esse negócio aqui, ele vai 1 a mais do que ele precisaria, né?
Porque se eu executar K mais 1 vezes, eu ia pegar aqui o quarto, né? Eu não preciso quarto, eu preciso executar só K vezes, né? Só que para eu executar K vezes, né, eu tenho que ir do 0 até o K menos 1. Quem que eu tenho que botar nesse cara? Quem não votou não quer votar mais. As pessoas estão traumatizadas com a votação, estão com medo de votar, estão com medo de escolher o candidato errado. Podem ficar tranquilos. A única consequência de escolher o candidato errado é que eu entendo que você está com dúvida e eu refaço a minha explicação. Não tem problema. Aqui é uma votação sem consequências ruins. As consequências de votar errado nessa votação são boas para você. Você ganha uma nova chance de entender. Não. Não vou arriscar, não. Ó, então tá bom. Então, ó, né? Se eu jogava, ó, vamos falar aqui então, ó. Se no lugar daquele n-1 eu jogar um k aqui, né? Eu vou tá indo de 0 até k menos 1. Então, ó. Primeiro menor. Índice 0. O k é igual a 3. K é igual a 3. Primeiro menor, índice 0, 50. Segundo menor, índice 1, 55. Terceiro menor, índice 2, 70. Então, o meu I, né? O meu I tem que andar no intervalo 0, 1, 2. E para fazer isso, eu faço um for I em range de K, né? Porque o K é 3, for in range de 3, gera esse range aqui, né? Então, se eu botar um K aqui, ele vai de 0 a K menos 1 e resolve a minha situação. Fez sentido para todo mundo? Se não, alguma dúvida, diga, Eudiane. Flávia, no selection 100 tá alterado, né? Ele usa n-1, mas é só porque o último elemento não precisa, nesse caso precisa, né? Exatamente. Ele usa o -1 porque ele não precisa ordenar o último, já que o último só sobrou ele, então ele já está na posição certa. É por isso que ele vai ter o n-1. Se eu colocasse o selection original até o n, né, ele ia trocar o que está na posição n-1 com o que está na posição do n-1, inutilmente. É isso mesmo. Nesse caso aqui, eu quero executar K vezes, o super prático, né, dessa coisa do range e até o número -1 é que quando você lê um negócio aqui, você vê que isso aqui executa K vezes. Isso executa K vezes porque vai do 0 até o K menos 1. Então, isso aqui a gente quer executar K vezes porque a gente quer pegar os K menores. E aí, né, pegando aquela intuição ali de, então quantas operações, né, quantas comparações esse cara vai fazer? Eu continuo tendo o meu for de dentro passando pelos N, né? Então, eu vou ter N vezes, só que o meu for de fora agora só vai até K. Então, eu vou ter N vezes K. Eu vou fazer K vezes passar N. Então, ao invés de ficar N ao quadrado, né? Porque antes a gente passava N vezes. Agora eu vou passar N K vezes. Então fica da ordem de N vezes K, esse negócio aí. Ok, vamos então tocar o barco. Vamos falar de busca. E aí, se ficou mais alguma dúvida disso daí sobre ordenação, a gente conversa no final da aula. Porque temos aqui outras coisas para ver. Ai. Ok. A busca é exatamente o que parece que é. Não é nada misterioso. Eu quero encontrar um número que está numa lista. Só. Não tem nada. Então, aí ele coloca aqui um jeito bonitinho, né? Como que eu vou? Tô pensando se eu deveria. Acho que eu vou
parar a gravação e começar de novo, já que eu tô trocando de assunto.